na sua palavra. Oramos igualmente, Senhor, pelos homens que são partes deste grupo, mas que se encontram cansados porque a carne é fraca e o espírito está pronto. Permita, Pai, que eles possam acordar, possam entrar e possam estar e possam ouvir a sua palavra, que é o fundamento para as nossas vidas. Queremos igualmente entregar a si este dia nas suas mãos. Se conosco, permita que façamos a sua vontade e não a nossa vontade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amen. 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 Lourenço, disseste uma coisa há pouco tempo. Disseste que o corpo era... Templo do Espírito Santo. Até só elaborar um bocadinho assim. Amém. Ok. No meu entender, é que nós, como seres viventes, o corpo que nós nascemos, as crianças, né, como homens, elaboramos esta carne aqui na omnisciência dele, Deus, e ele traz o sopro. A Bíblia diz que ele soprou o seu espírito, né, a sua alma, neste corpo físico. E ele torna-se com vida. O que vive, na verdade, é o espírito que está dentro deste corpo. Todos aqui, todos nós três, nós que estamos aqui, acho que já chegamos no cemitério. Não sei se falo disto aqui, a segunda vez aqui. No cemitério vemos uma pessoa deitada, ela ali, seja homem ou mulher, com cara ainda bem corada, bem, se calhar algumas vezes, se a morte é meio fresca, vemos uma pessoa ainda com pele bem bonita ali dentro daquela caixão. O corpo está ali, mas aquilo que vive já se foi. Então, o corpo mesmo é o templo do Espírito Santo, é templo daquilo que vive, é templo do sopro de Deus que dá vida. Esta carne que está aqui, se calhar a mexer-se quando estou falando, é uma armadura que aloja o Espírito Santo, que aloja o sopro de Deus, que é o que na realidade vive, que é o que na realidade o homem tem de saber alimentar. Este corpo vive do arroz, este corpo vive da manteiga, alface e por aí fora. Mas aquilo que tem vida é aquilo que vive da palavra, é aquilo que nós temos de saber alimentar. Costuma dizer, em outras palavras, quando um homem chega, por exemplo, nessas idades e não conhece a palavra, esse ainda não tem vida, esse ainda é um cadáver ambulante, passa a expressão. Porque, na verdade, a vida que ele carrega alimenta-se da palavra, alimenta-se daquilo que só Deus sabe dar. E ele deu no seu guião, que é a Bíblia, no seu manual de operações, que é a Bíblia. É lá onde vamos encontrar a palavra que alimenta esse espírito aqui. Mais ou menos isso. Para não alongar muito. Só uma dúvida. O corpo como templo do Espírito Santo, como é que
nós, na qualidade de homens, devemos cuidar dele. Devemos cuidar dele, o corpo, nesse caso. Perdão. Queria perceber só a questão, o corpo, nesse caso. Sim, nós homens, tendo o corpo como templo do Espírito Santo, como é que deve ser, como é que deveria ser o meu dia a dia perante este corpo? Quais os cuidados que eu tenho que ter perante a isto que eu carrego, que é templo do Espírito Santo? Ok, o corpo tem de ser cuidado. Primeiro, não sei se vou em encontro a isso, primeiro é preciso saber que também ah, o templo do Espírito Santo tende a ir de acordo com aquilo que é a palavra, são os mandamentos de Deus, nesse caso, que é ah, fazer, ele tem de fazer aquilo que aprange ao Senhor, mandado pela carne, vamos lá, cuidar dele, vamos lá. O que eu estou a querer dizer é que, exemplo, uma mulher cuidar do seu corpo, não pode expor o seu corpo, sendo o templo do Espírito Santo. Mesmo um homem não pode andar onde estão as outras pessoas, de qualquer maneira. Tem uma conduta, um vestir de um homem normal, porque esse homem carrega o Espírito Santo. Então tem de estar ah, bem vestido, entre aspas, né? Tem de estar bem vestido, tem de estar bem cuidado de banho, não pode sobrecarregar este corpo aos vícios, porque isso não aprange ao Senhor. Sendo o templo do Espírito Santo, não pode estar envolvido aos vícios. Amém. Amen. Amen. Yeah. Ok, Carmambo Lourenço. Amém. Podes estranhar o porquê das perguntas, Não? mas é porque Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Mesmo marido e mulher, não é acerca de amor, porque eu te amo, porque esse amor que normalmente a gente diz eu te amo, é um amor de conveniência. Eu te amo porque te amo porque você ainda consegue suprir. Te amo porque você ainda consegue cozinhar para mim. Te amo porque você ainda consegue engomar para mim. Mas o amor verdadeiro está muito distante disso. Amém. Exige mais empatia, mais decisão de amor do que aquela parte emotiva das novelas. Então, quando mais uma vez perguntava um pouco mais, conforme eu dizia, Deus une propósitos, não pessoas. É porque tu hoje tocaste naquilo que era o tema do dia, que é o corpo como templo do Espírito Santo. Então, por isso é que fui apertando um pouco mais. Esse é que era o Amém. tema do dia. Amém. E, e tema do dia que nem foi elaborado com antecedência, foi acordar hoje. Ei, que horas são? Hoje é quarta, meu Deus. Então, são muitos dias que acontece assim. Então, tu foste Amém. para aquilo que havia posto aqui como tema do dia, que é o corpo como templo do Espírito Santo. O que falaste está baseado no primeiro livro de Coríntios, versículo número 6, 19 a 20, que diz:
Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuis da parte de Deus, e não sois de vós mesmos. Então, aqui está. Você não sabia mesmo que esse corpo é templo do Espírito Santo. Ele não te pertence, ele pertence a Deus. Então, Amém. se ele pertence a Deus, é nossa obrigação cuidarmos bem deste templo, Amém. porque veja o quão poder Deus deu ao homem. Quer dizer, enquanto muitos estão a procurar milagres para conhecer Jesus, para conhecer Deus, percebendo este trecho, você vai descobrir que Deus que você está tanto a buscar está aí contigo. Quando você Amém. anda na rua, você é Deus. Quando você está em casa, você é Deus. Quando está no serviço, você é Deus. Se o templo dele habita aí dentro. Se o templo dele habita aí dentro, quer dizer que o espírito dele está aí dentro. Agora, vai depender de ti como fazer uso desse corpo como templo do Espírito Santo. Se você Amém. quer fazer uso dele para gozar com os céus, se quer fazer uso dele para gozar com a terra, se quer fazer uso dele para propagar o Evangelho de Cristo, para olharem para ti e dizer, mas Lourenço, afinal, por que estou assim? Você dizer, não, eu estou assim porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu estou aqui em representação dos céus. Então, Amém. como é que eu estou em representação dos céus? Como a suruba, como a média aí na esquina, Amém. na promiscuidade. Como é que eu sou templo do Espírito Santo? Falhas acontecem, mas se houver falha, qual é a tua reação perante a falha? É ir a Deus, pedindo misericórdia? Ou é, amanhã depois se vê, acumular, acumular, acumular? Os grandes homens de Deus não eram tão perfeitos, mas cada um deles sabia ir a Deus, voltar em arrependimento, voltar a se pedir misericórdia de Deus, pedindo perdão, voltando, procurando se corrigir, para que depois todas as coisas lhes pudessem ir bem. Então, segundo de Coríntios 7:1 diz, amados, purifiquemo-nos de toda a impureza da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Temor de Deus. Temer a Deus. Hein? Lourenço, se eu te empresto o meu carro, como é que você vai guiar meu carro? Aquele carro não é teu, é meu. Ei, Jesus. Recordei-me de uma coisa. Preciso te escrever aqui. Falei de coisas de Deus. Falei de carro agora, né, amados? Se eu te empresto o meu carro, como é que você conduz? Vamos a recordar agora mesmo. 66. I dream about left side of my car getting crushed. Então, hoje é dia 18, né? 17, noite de ontem. 17 de 18 hoje. 0. Yeah. De 02/2026. Peço uma oração pessoal. Eu sonhei que, não sei como, raspei meu carro todo o lado esquerdo. Então as duas portas estavam. Bati, raspei por aí em algum sítio. Então
preciso cancelar esse sonho. Não sei como, tinha esquecido, mas Deus, como é bom. O Espírito Santo que me habita, como é bom, no meio desta sessão acabou me conduzindo a isto. Então, peço para que abra os microfones e intercedam por mim. Obrigado, bom Senhor. Obrigado, Santo Pai, pela tua revelação. Obrigado, Senhor, por tudo quanto tens feito em minha vida, nas nossas vidas. Santo Pai, todo plano satânico, tudo aquilo que o homem mau esteve programando durante a noite, Senhor. Nesta manhã, Santo Pai, pela autoridade que tem em nome de Cristo Jesus, eu quero repreender todo e qualquer incantation, todo plano satânico, Santo Pai, é quebrado nesta manhã pela autoridade que tem em nome de Cristo Jesus, Senhor. Eu estou falando uma vida, uma caminhada boa. Senhor, ninguém vai bater o meu carro, nem sequer eu vou bater o carro de ninguém. Nenhum dos membros desta plataforma irá acidentar, nenhum daqueles que são nossos irá acidentar. Senhor, tudo aquilo que estiveram lançando contra mim, may go back to sender in the name of Jesus. Manda de volta tudo aquilo que eles programaram, dizendo que quando eu for à estrada eu vou acertar com o meu carro. É cancelado nesta manhã. Tu disseste, Santo Pai, todo aquele que te procura de madrugada, tu te deixarás achar. Senhor, seja achado por mim, Santo Pai. Repreenda todo e qualquer plano satânico, tudo aquilo que o homem mau esteve programando, que aquela pessoa invejosa, que aquela pessoa rancorosa esteve programando. We rebuke in the name of Jesus. We scatter the devil. A tua palavra foi clara quando diz que quando descobrires o feiticeiro, tu não o deixarás viver. Deus Pai, Senhor e amado, nesta manhã eu estive descobrindo o plano do satânico, eu estive descobrindo o plano do feiticeiro contra a minha vida, e eu repreendo este plano pela autoridade que tem em nome de Cristo Jesus. A mesma força que levantou Cristo da morte é a mesma força que me está dando autoridade, Santo Pai, para repreender o Satanás, dizer: Satanás, você é mentiroso, e nesta manhã eu já te descobri, e há uma autoridade que o meu Deus me deu para te pisar, para cortar a tua cabeça, e neste exato momento eu corto a tua cabeça em nome de Jesus. Satanás, você já caiu por terra, você não tem nenhum poder sobre mim, você não tem nenhum poder sobre a minha família, você não tem nenhum poder sobre a vida do Lourenço, você não tem nenhum poder sobre a vida do Getmane. Tudo aquilo que você esteve programando durante a noite enquanto nós dormíamos foi cancelado neste momento. O nosso Deus é aquele que não dorme, é aquele que não toscaneja, é aquele que está no controle de todas as coisas, e ele nos deu autoridade para te matar. E nesta manhã nós te matamos, nós te assassinamos, e todos os teus planos voltem para a tua família, voltem para quem os enviou, no poderoso nome de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Santo tua nome de graça. Jesus. Obrigado, Senhor, pela Senhor, revelação. Obrigado, Senhor, pela revelação. Obrigado, Senhor, pelo entendimento, pelo discernimento. Obrigado, Senhor, pelo livramento. Tudo aquilo que esteve acontecendo enquanto nós dormíamos, todas aqueles incantations, todo aquele plano que o homem mau esteve fazendo contra nós e as nossas casas, já está cancelado no poderoso nome de Cristo Jesus. Te agradecemos, Santo Pai, te louvamos, bendizemos o teu nome, gritamos Ebenezer. Se hoje acordamos, Santo Pai, é porque os teus planos na nossa vida ainda não terminaram. Não planos satânicos já estão lá na sepultura e nunca mais de lá vão sair no poderoso nome de Cristo Jesus. Obrigado, Pai Santo. Amém. Amém. Yes. Amém. Mambo. Está repreendido. O diabo é mentiroso. É mentiroso. Ele já ia me distraindo, fazer eu esquecer o sonho para que não tivesse poder de repreender. E esse sonho foi depois da oração das 0. Então deve ter sido de 1 hora, às 3 horas por aí. Mas bom é o nosso Deus que I'm clean. I'm done in the name of Jesus, and I believe on the word. I believe on the revelation. Amen. Amém. Yes. Ok. Voltado. Amém. Alguém tem alguma coisa a falar?
Sim, Antes que sim. voltemos ao tema. Yes. Eu vou pedir em algum momento, se calhar uns 5 minutos. Eu estava orando também aqui e melhor continuar, mas quando for oportuno vou pedir assim uns 5 minutos para uma oração, uns 5, 10 minutos de uma oração aí, que vou contar a história depois aqui. Ok, tá bom. Tá bom, Sim. ok. Não, yeah. Yeah. Ok, eu dizia, Lourenço, se eu te empresto o meu carro, Amém. tu vais guiar, não vais guiar do jeito que tu guias o teu carro. Há Amém. um cuidado a mais que tu vais ter. Eu creio que tu vais ter, porque comigo é o que acontece. Quando a coisa é minha, é minha. Eu cuido do jeito que eu acho que quero cuidar. Mas quando a coisa é de dono, e tem que cuidar de um jeito diferente, porque não posso violar aquilo que são as leis do dono. Então eu sei, se no meu carro eu desafio uma água, quando eu estiver com um carro de Getsemane, eu já não vou desafiar aquela água. É de procurar um outro caminho que está mais seco. Se sei que ali tem arranhado, se o carro não é 4x4, não é de ir entrar ali para enterrar, a empurrarmos, estragarmos coisas, não. Vou procurar sempre algo um pouco mais safe, por onde guiar. Então, é a mesma coisa que acontece com este nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Se ele não é nosso, não pertence a nós, nos foi emprestado, há um cuidado. Precisamos ter zelo e precisamos de entrar no temor do dono, porque este dono não é um dono qualquer. Então, sobretudo aquilo que a gente tiver que fazer, precisamos de ver se o nome dele está sendo glorificado ou não, se o templo dele está sendo exaltado ou não. Então, precisamos ver em santificação, porque ele era santo. Precisamos de andar em santidade, porque ele era santo. Então, estes são os cuidados que a gente deve ter. Não é para conduzirmos este templo de acordo com aquilo que são as nossas vontades. Devemos viver de acordo com a vontade do dono deste templo. Evitar qualquer coisa que possa danificar, que possa poluir. E isso é fácil, nós sabemos. Nós temos os 10 mandamentos como regra. Não nos dizem como andar, como não andar, ou como fazer as coisas. Então, tudo está relacionado, tudo está baseado à sabedoria, ao conhecimento. E ele ainda diz: aquele que não tem conhecimento, que não consegue notar que não tem conhecimento, que não tem sabedoria, venha até mim, eu vou dar. Quer dizer, não temos desculpas para chumbar perante a Deus. A Bíblia diz que, ok, existe aquele que já sabe e não faz, existe aquele que nem sequer sabe, mas se aquele não sabe, também não é desculpa. Porque se ele sabe que não sabe, tem que buscar conhecimento. Que ele mesmo, Deus, diz que vai dar deliberadamente. Não é preciso pagar, não é preciso, não sei, oferecer não sei o que ao pastor para poder ensinar a palavra. Não. O livro sagrado está aí disponível, né? Pedir revelação, pedir discernimento, antes de pegar, fazer a meditação, fazer a leitura da Bíblia. Deus vai falar. Não existe melhor forma de conhecer a Deus do que ouvir a própria voz dele. Um muçulmano convertido, por vezes, ele é muito mais powerful do que nós que nascemos cristãos, crentes, católicos, evangélicos ou alguma coisa assim. Normalmente os muçulmanos convertidos, eles estão a ter um encontro direto com Deus. Jesus está a vir para eles, por isso é que eles se convertem. Quando eles se convertem, convertem-se mesmo. Se é para sair da terra, para poder se distanciar dos pais, daqueles que são progenitores, ele faz.
e começar uma vida nova, porque ele teve revelação de Deus. E normalmente, quando tem revelação de Deus, nem param por aí, vão servir, porque eles estão tão cheios do Espírito Santo que a intenção deles é sair e tirar aquilo que estão cheios. Está cheio o seu coração. A palavra diz que a boca fala do que está cheio no seu coração. Agora, o que é que está cheio no seu coração, Lourenço Getmano? O que é que está cheio no vosso coração? Bezerra, o que é que está cheio no teu coração? O que é que eu falo quando eu estou com as pessoas? Quando eu estou a conversar com o guarda, quando estou a conversar com o mecânico, quando estou a conversar com o chefe, com qualquer outra pessoa, o que é que sai da minha boca? Murmuração, como a terra, como o mundo vive, reclamar. É disso mesmo que está cheio o meu coração. Este meu templo do Espírito Santo é disso, está cheio de reclamar, murmurar, apontar dedos só aos outros. Não. Se é disso, não é disso que deveria. É preciso estar cheio do Evangelho. É preciso estar cheio da palavra de Deus. Porque deste jeito, o nosso processo de santificação vai ser um pouco mais acelerado do que aquilo que deveria ser. Porque já temos o aditivo de estarmos cheios desse Espírito Santo. Então, se estamos cheios desse Espírito Santo, vamos escolher viver em comunhão com Deus. Se Lourenço não consome álcool, como é que Lourenço vai me convidar para dar uma volta com ele e eu pegar o meu Coleman cheio de cerveja e entrar no carro de Lourenço? Estou a violar a lei do dono do carro. Então vou ter que preferir evitar isso. Lourenço não dá boleia a mulheres, ou Getmano não dá boleia a mulheres. Como é que eu vou pedir boleia a Getmano depois de entrar com um bando de amigas no carro? Não posso, estou a violar a lei do dono. Getmano até é capaz de dizer, ei, sabes, BZ, eu pensei que esta boleia fosse só para ti, assim, isso não dá, vai me comprometer. E eu vou ter que respeitar e aprender. Então, a próxima, quando eu tiver que pedir boleia Getmano, vou somente eu. Então, do mesmo jeito que se a gente reconhece que falhou alguma coisa, na qualidade estamos a carregar este templo do Espírito Santo, devemos procurar nos corrigir. O Deus que servimos é tão bom, tão bom, tão bom, que Ele nos dá chance de correção. Ele nos dá chance de nos redimirmos, nos dá chance de voltarmos a Ele. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a sua face, se converter dos seus maus caminhos, Ele promete que ouvirá dos céus e perdoará aquilo que são os nossos pecados. Mas Ele quer que a gente faça isso, na verdade, do coração, com sinceridade. Porque são muitos que dizem perdão, 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 dão as costas, dizem que se lixa, aquele perdão continua a fazer pior ainda. E eis também a importância de conhecermos as Escrituras, nos lembrando que Jesus, depois de ter orado 40 dias e 40 noites, ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele foi tentado. Satanás, se Satanás teve a ousadia de ir ter com Deus para tentar corromper a um ser incorruptível, ele ainda forte do jejum, fraco de carne, mas forte de espírito. Ele foi ter com Jesus. Ah, se você é Deus, lança-te lá daqui. Se você é Deus, transforma lá essas pedras em pão. Como é que Jesus se safou disso? Pelo poder da palavra. Ei, está escrito lá no livro sagrado: nem só de pão vive o homem. Está escrito, está escrito, está escrito. Agora, de que é que está cheio o nosso coração para quando este nosso templo, que é templo de Deus, for tentado, o que é que nós vamos abrir a boca e dizer está escrito? Se estamos vazios.
Então, para dizer que facilmente vamos corromper este templo do Espírito Santo. Se nós não estivermos buildados, se nós não estivermos dentro do Army of God, armadura de Deus, para resistir nos dias maus, nos dias da tribulação, nos dias de guerra, nos dias da peleja. Se nós não estivermos revestidos da armadura de Deus, do capacete da salvação, capacete da salvação, não é aquele capacete qualquer de soldados para proteger balas ou something que nem protege nada. Capacete da salvação. Então vamos ser salvos. So, precisamos de acordar e ver que temos uma responsabilidade muito grande. Deus nos incumbiu uma responsabilidade muito grande. Agora, a responsabilidade está aí. Cabe a ti se você acha que quer aceitar o task ou não. Mas se não aceitares o task, cuidado de seres tirado do game. Porque se você não aceita esse task, então você está aqui nesta terra a fazer o quê? Você pensa que veio aqui para comer, beber, fazer filhos, ter dinheiro, carro, casas e depois morrer. Você acha que veio aqui só para ocupar espaço. Se você está a ocupar espaço, ou vai ser acelerado, ser tirado daqui, para que possa vir alguém que vá fazer bom uso do espaço. Porque ainda, em meio desta terra corrompida, deste mundo todo perverso, ainda existem aqueles que estão dispostos a cumprir com aquilo que foram mandados fazer. Enquanto um grupo não está disposto, tem um grupo que está disposto. Então, se é aquele grupo que não está disposto a ocupar espaço, que saia daqui, saia acelerado lá. Pior é que não vai sentar à direita do Pai. Não. Vai sentar à direita de Satanás. Lá no mar dos fogo dos infernos, não sei mais o que é lá. So, precisamos de ver em santificação, em purificação. Precisamos de respeitar o nosso corpo. Precisamos ser gratos por esta graça de carregarmos este templo do Espírito Santo. Porque é uma graça. Cuidar da nossa saúde física, cuidar da nossa saúde mental, é cuidar deste templo. Quando cuidamos da nossa saúde física, já vamos saber que tem que evitar açúcares. Não quero matar o templo do Espírito Santo. Não quero matar com diabetes. Doença provocada pelo homem. Tem que evitar óleos. Tem que evitar comer muito carboidrato. Carboidrato, quando a pessoa não faz ginástica, depois transforma-se no período da noite, ele transforma-se em gordura. Então tem que conhecer um plano até de dieta. Faz parte de cuidar do templo do Espírito Santo. Quanto vezes está ali a transpirar, não sei o que, lá no dia, mas você está a sofrer porque essas coisas aí, não sei o que, não estou a sofrer, estou a cuidar também do tempo do Espírito Santo. Quando eu vou à rua, olham para mim, os meus amados, pensa que estás bem apresentado, pô, estás com um porte bom. Yes, this is the temple of Holy Ghost. Must be like this. Então, para de ter uma vida sedentária, para de criar barriga, dizer que é barriga de felicidade. Estás a estragar o tempo do Espírito Santo. Para de ter essa barriga, para de ter essas gorduras. Estás a estragar o tempo do Espírito Santo. Vão te mandar ir fazer a obra lá nas montanhas, não sei onde. Vai subir como? Se não tem barriga grande, está cheio de gordura, está tudo de qualquer maneira. Tem que estar fit para cumprir a instrução. Você vai ser enviado como ovelhas em meio de lobos. Em alguns momentos vai precisar de correr um pouquinho. Se deram pernas também, em algum momento essas pernas têm que ter uso.
Há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo que você vai precisar de fugir, vai precisar de correr. Mas há um tempo que você vai precisar de parar. Dizer, ei, eu vou te cortar a cabeça. Do mesmo jeito que Davi cortou a cabeça de Golias, eu também vou te cortar a cabeça. Não fujo de ti, não tenho medo de ti. E fugir nem sempre é medo, pode ser uma estratégia de combate. Então pode deixar olhar, mas Deus, eu estou a falar de fugir, mas fugir porque se não temos espírito de medo, sim, não temos espírito de medo, mas o fugir, ou eu correr, pode ser uma estratégia de combate. So, basic is this. Basic is this. O vinho é escarnecedor, é um escarnecedor. A bebida forte é um tumultuador. E tudo aquele que neles se embriaga não é sábio. Vamos falar de vinho. Vinho como droga qualquer. Estão a dizer que é tumultuador. Tumulto. Agora você que gosta de vinho, vinho está em representação de qualquer álcool, qualquer droga, qualquer substância que altera o cérebro do ser humano. Se o teu cérebro está louco, está alterado, onde é que há de vir a consciência de cuidar do templo? Se você já está alterado, não é que se embriagou até o filho ver a ele nu e gozar o pai. Você se embriagar, ver teu filho, tua filha, te verem de qualquer maneira, esquecendo que este corpo é templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que todo aquele que se meter no meio dessas drogas todas nunca será sábio. Nunca será sábio. So, over for my side. Amen. Amém. Yes. Louvado seja Deus. E a Deus une propósitos. Ele é muito bom, ele é fiel. É o seguinte, amados. Quando nós falamos de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, temos que ir na palavra em que Jesus diz: eis que estou à porta e bato. E se abrires, entrarei e cearei consigo e farei em si morada. Portanto, nós temos que entender que o Antigo Testamento ele fala do templo, mas em forma simbólica. E no Novo Testamento fala-se do templo na forma espiritual. Temos que entender o corpo como templo na seguinte dimensão. Se formos abrir a Bíblia, vamos perceber que Moisés ele foi dado a instrução para a construção do templo. Foi um dos primeiros templos a ser construídos, foi na era de Moisés. Haviam outros lugares onde pessoas iam prestar cultos, mas Moisés ele faz a descrição do que é templo. E o templo, nós tínhamos lugar átrio, tínhamos lugar santo e lugar santíssimo. Quando nós olhamos para isso, comparamos isso ao homem. O homem, nós encontramos o corpo, alma e espírito. Quando falamos de espírito, num templo, estamos a falar do espírito do homem. Estar a representar o lugar santíssimo. A alma representa o lugar santo. O corpo representa o átrio, aquele espaço livre onde as pessoas ficam, todo mundo. Então a carne, como bem disse, a carne é fraca, porque não é lá onde realmente as coisas estão, não é chamado de lugar santo, embora esteja no corpo, tudo no nosso corpo. Mas o lugar tem que estar arejado, como bem dizia, temos que fazer ginástica, temos que organizar este corpo, porque estamos a fazer uma representação.
Entendo eu que o espírito sem carne não flui, ou por outra, não tem autoridade. O espírito, assim, no vácuo, dizia a Bíblia, o espírito pairava sobre o mar ou sobre as águas. O espírito precisa de uma carne para se manifestar. O espírito não se vê, o espírito age. O espírito sem forma, sem uma estrutura na terra, não vai manifestar, esquece. Pode estar aqui a circular, mas está à procura de um corpo, seja ele no homem, seja ele no animal. Senão vamos dizer, não, o Espírito Santo está no... Não, nos animais, cães, gatos, outros animais, ficam lá o Espírito. Se formos a ver a história do Gadaro, o homem Gadaro, quando Jesus ia destruir aquela carne, ou quando ia destruir os espíritos que estavam nele, os espíritos disseram, lance-nos no porco. Então, isso dá a entender que o espírito precisa de um corpo. É uma coisa interessante que temos que saber, que o espírito, o sangue, é a moeda do espírito. O espírito só flui onde há sangue, não há como. Não há como. Então, aqui há uma coisa interessante, quando se fala de corpo do espírito, ou corpo, eu e meu pai faremos morada nele. É Jesus que diz isso. Então está a dizer que vai viver no lugar santo, santíssimo, que é no teu espírito. O homem tem espírito. Então, o espírito de Deus, para entrar no homem, não há de ficar na cabeça, não há de ficar no olho, no braço, não. Vai entrar para ficar onde está localizado o espírito desse homem, porque Deus colocou um fôlego da vida no homem. E com base nesse fôlego que foi colocado no homem, o Espírito de Deus está lá. Podia aqui rolar mais questões, mas é importante quando nós temos o Espírito de Deus, ou Deus está comigo, é porque Deus está comigo. Mas o importante é sabermos que realmente somos o corpo, somos o lugar onde o Espírito de Deus escolheu habitar. Então, Jesus, quando diz nenhuma porta do inferno irá prevalecer diante da igreja, está-se a referir diante do homem que tem esta trindade dentro dele. Amen. Então, toda a trindade vai habitar no teu espírito. Daí que diz que o espírito volta para Deus. Vamos. Amen. Amen. Yes, thank you, Chetimane. Kwambe LG. Lorenzo. Yes. Estava aqui mesmo com o micro lá do outro lado. Mas é assim, muito obrigado, Gitman, muito obrigado, Bans, por palavras sábias que ficam aqui. Este tempo é muito precioso, sabe? Por vezes, quando alguém fala, as coisas te vêm à mente, você fica esclarecido de alguma e outra coisa. Obrigado, meu Deus, por isso. Obrigado, meus pares. Amém. A palavra do Senhor é 1 Coríntios 3, 16 a 17, se não me engano, diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, ele já diz que nós somos o templo. E logo a primeira diz uma coisa, já no fim diz uma coisa muito importante, que nós não temos o dever de destruir esse templo de Deus.
Porque o templo de Deus somos nós, essa carne aqui é o templo de Deus e ele deve ser santo. E qual é a maneira de santificar ele? A maneira de santificar ele é ir no manual de uso. O manual de uso que nós, por vezes, não conseguimos usar como deve ser. Conversando há dias com um amigo, dizia que, sabe, eu esses dias tenho... não consigo ler a Bíblia como deve ser. Acho que é por causa dessa tanta perturbação que tenho esses últimos dias, né? Não consigo ler a Bíblia como deve ser. Mas eu paro por vezes sozinho e penso nas meninas que são oferecidas iPhone novo, que não usam como deve ser. Imagino que algumas têm um tempo até de ler aquelas letrinhas ali, só para poderem saber usar como deve ser. Mas não temos o tempo de ler o manual de uso, o manual do uso desse ser vivente. Não temos o tempo de verificar até um problema dentro da tua vida e você ir a este manual de uso que é a Bíblia para ir e veja só que Deus deu a nós, pôs alguém lá para elaborar uma Bíblia eletrônica aqui, que você pode dizer que eu quero falar sobre o corpo humano, quero falar sobre mulher, quero falar sobre desemprego. O que é que o Senhor diz? E você ir lá e encontrar tudo sobre desemprego no telefone, não naquela Bíblia convencional, no telefone. Veja só até que está-me a vir agora que eu estou a falar esses dias desse cansaço do desemprego, mas ainda não fui neste meu telefone ir ver lá o que é que o Senhor me diz, como é que eu venço isso, como é que eu faço isso, porque eu sei que são ataques espirituais esses. Nunca fui lá para ir sentar lá, olhar e ver como é que eu gladio-me com isso. Mas Deus já pôs lá alguém para fazer isso, mas tenho muito tempo para entrar no WhatsApp. Tenho o manual do uso aqui para poder consultar algumas coisas e não consigo. Mas já a palavra diz que sou o templo do Espírito Santo e não posso destruir. Como é que eu cuido disso? Lá posso saber como tenho de cuidar desse espírito, desse templo. Posso saber como cuidar desse templo. A palavra do Senhor também diz, não sei qual é o versículo, me esqueço aqui quando ele fala que não podemos amar dois senhores, ou vamos cuidar de um e deixar o outro. Estou a pensar numa menina que diz que eu sou cristã, e ela fala muito bem da Bíblia, mas em contrapartida a saia que ela pôs, o vestidinho que ela pôs, por onde ela anda, epa, o espírito como diz o nosso pastor, o espírito do homem não se converte. Identifica, Você olha para ela, perdão. as Hormonas hormonas, não sim, são convertidos. sim, Você as é hormonas, convertido, mas os teus hormonas não são convertidos. sim. Como Os pastor, meus como hormônios, bispo, como qualquer coisa. sim. Os meus hormônios não são convertidos. E de olhar para ela, tá ela cheia de louvores, tá ela cheia de... quando ela começa a louvar, pá, está um rubro. Em contrapartida, quando sai dali lá fora, está tudo à vista que eu digo, yey,
nós machopes, disse aqui, gente, mano, que é machop, posso falar dizer que eu digo, Nichochi mana, que os machopes gostam de dizer, Nichochi mana, quer dizer, você já dizer, eu se encontrar esta aqui, ei, meu Deus. Mas ela diz que é templo do Espírito Santo, ela não é possível, não está a cuidar como deve ser. Então, mesmo nós, os homens, quando nada fizemos, estava Banza aqui a falar da barriga. Olhei para a minha barriguinha e disse: esse homem tem razão, tem de fazer alguma coisa. Essa curvinha da felicidade tem de parar, este aqui, tem de, tem de voltar. Então, precisamos de facto de cuidar do templo do Espírito Santo. Amém. Amen. 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 Yeah, that's it, brothers. That's it, brothers. This is the word. A palavra está aqui. Cabe a nós o como fazermos uso do nosso livre-arbítrio. Se a usamos para o bem, se a usamos para o mal, se a usamos como a menininha de saia que faz isto e depois vai pôr em risco almas para que caiam na cova do aquele que olhar já pecou. Eu, como pecador, vou ser julgado, mas você que me levou também a pecar vai ser julgado por ter me levado ao pecado. Essa é a boa parte. Não pensa que você só está a fazer cair a mim em pecado. Você vai ser julgado, porque Deus vai chamar nele e dizer: por que você levou Bezé a pecar? Você não sabia que Bezé é meu filho? Então, isso quer dizer que a atenção é duplicada. É o cuidado que eu tenho que ter para mim, cuidado que tenho que ter para o próximo. Porque, na verdade, mandaram amar. Amar a Deus, amar a mim, amar ao próximo, como eu amo a mim. Agora, como é que eu me amo? Como é que eu amo a Deus? Então, basicamente é isso. Nélio, nós estávamos a falar sobre o templo do Espírito Santo, do nosso corpo como o templo do Espírito Santo. Entraste no último trecho. Então, não sei se tens algo a dizer antes da gente fechar. Lourenço, teu mic. Não sei, talvez possa ser repetitivo. Tua voz não está clara nele? Nélio, não conseguimos te ouvir. Alô? Yes. Estão a ouvir agora? Yes, a little bit better. Geralmente, na verdade, primeiro, só damos um segundo, dizer que nós não valorizamos o tempo do Espírito Santo que habita em nós. E eu não olho só a exposição, mas o cuidado que temos também para com o nosso corpo, para com a nossa, com o nosso tempo. Porque se eu sou o meu corpo, é o tempo, eu tenho que preservá-lo. Isso não acontece com família, para nós homens também. Existem homens que são exibicionistas, né? Com o objetivo, que o universo falou.
Eu estou na igreja, com o padre e tudo, meia volta, quando estou em casa, saio para passear, eu estou com indicações é para atrair alguma coisa, na verdade. Também não podemos proteger este tempo, quer dizer, não aquelas sobretudo árabes, por exemplo, que põem muita festa e tudo, não é de todo sangue. Eu acho que o que vale não é o corpo, mas é a intuição, o coração, é de como nós agimos frente às coisas. Se nós cuidássemos do nosso corpo como uma perna, como um cristal, eu acho que é assim que tem que olhar e salvaguardar como um cristal, preservar, quer dizer, valorizar. Infelizmente, eu vejo descuidar, mas enfim, o importante é saber que é um corpo espírito. Se eu não tenho um espírito, ou não estou na graça de Deus, infelizmente terei o conhecimento, a sabedoria, não existe corpo, carne e Espírito Santo. Então, se nós juntarmos todos em um, seria representado com esse corpo que eu tenho. É assim como entendi, assim como creio. Né? Então, temos que representar as coisas, porque existe aquela coisa de estar bem, durante espiritualmente estou bem, mas meia volta, o que o corpo está a fazer não tem nada a ver com a missão espiritual. Estava a dizer aquilo, você está na igreja, assim, vão com ele, com uma saia fechada até a ponta. Mas quando a primeira saída é a primeira que está saindo junto de saias curtas, o comportamento também já não tem nada a ver, esqueceu, então nós só pensamos que o nosso corpo é o tempo do Espírito Santo quando vamos à igreja. Eu acho que não deve ser assim, tem que ser em todos os momentos. Então, Yes. Okay, thank you, Nélio. Yeah, basicamente é isso, amados. Precisamos de cuidar deste templo, sob o risco de um dia sermos julgados por esse mau uso. Então, que a graça de Deus possa ser conosco, a misericórdia também dele não se aparte de nós de forma nenhuma. Lourenço, ainda queres aquele espaço que falaste ou foi aquela abordagem? Não, não quero, porque é um assunto um pouco diferente. Então podemos orar para fechar esta sessão e depois paro a gravação, porque estamos em gravação. Então ficamos nós offline. Ok? Amém. 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 Yeah. Então, amados, vamos orar por instantes, agradecermos a Deus primeiro por esta graça dele ter contado conosco para carregarmos este templo, por hoje acordarmos e por termos a chance de fazer valer que carregamos este templo do Espírito Santo. Carregando o templo do Espírito Santo, carregamos Deus conosco. Carregando Deus conosco, carregamos tudo aquilo que nós queremos que esteja alinhado com os céus.
Se é emprego, se é casamento, se é negócio, se é saúde, se é paz, se é. Yes, tudo isso está dentro de nós, dependendo daquilo que é nossa possessão. Então, uma autoridade foi depositada sobre nós, que cada um faça uso dessa autoridade para aquilo que acha que lhe convém, mas sempre em alinhamento com os céus. Vamos abrir o mic por uns instantes. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. We hail you, Jehovah Jireh. We praise you. We bless you, Jesus. We bless you, Jesus, for all that you are doing in our midst. We bless you, Jehovah, for the trust that you had on us to put your temple, insert your temple on us. Temple of the Holy Spirit, temple of the Holy Ghost. Yes, it's our aim, it's our target, it's our obligation to take a good care of this temple. So reketeme lo brondoro lo boji akana maze le brandere le condoro lo broji akata. Ah, Jehovah, quero cuidar deste templo. Ajuda-me, Senhor, a livrar-me de tudo aquilo, Santo Pai, que impede o bom cuidado deste templo. Tudo aquilo, Santo Pai, que não te agrada, que não faça parte da minha porção. Ah, Senhor, misericórdia, perdão pelas vezes que descuidei sobre este templo. Perdão, Senhor, pelas vezes que maltratei este templo. Perdão, Senhor, pelas vezes que fiz o que era mal aos teus olhos. Ah, Jesus, não me julgue segundo minha iniquidade, mas olha para mim, Santo Pai, como ovelha perdida que necessita de um pastor, e tu és aquele meu bom pastor. Relebrondor lobrogia mantel diabos. Yes, Jehovah Jireh, have your way on me. Be in charge of all Sua things. presença, I have the burden responsibility to em nome de care, Jesus, neste carry the oramos, temple Senhor, of the pelo Holy nome Ghost. do So Espírito, let oramos, this Senhor, Holy em nome de Ghost, Jesus. let this Nós temple be declaramos, Senhor, manifested around the world. Wherever I go, whenever I estamos go, oh Jehovah, mediante may ele, be you em manifesting, nome may be your exaltation in all things. You gave me the power and authority to unlock any closed door. So by this authority today, I block, unblock em nome de any Jesus. door that the devil has been closing, Falamos doors contigo, falamos of depois, stagnation, coisas grandes, spirit of o stagnation. Senhor tem entrado para a I honra e glória declare do and teu decree, nome, em Ephata, I nome de call Jesus. open doors, Muito open heaven obrigado, in the Senhor. midst of Muito all. obrigado, Espírito Thank you, Santo. Jehovah. Ora, Senhor, Obrigado, Pai Santo, por ter confiado o teu templo. Obrigado, Santo Pai, pelo teu mover sobre todas as coisas. No poderoso nome de Cristo Jesus. Sim, Pai. Te queremos agradecer, queremos devolver toda honra, glória, exaltação a ti. Dizer que yes, you are the one. There is no other God like you. Merciful God, marvelous God, protected God, blessed God. Yes, you are. Tu que nos concedeste a tua misericórdia nos tempos em que andávamos totalmente no mundo, matando o teu templo, mas tu tiveste misericórdia de nós. Tu olhaste para nós como uma ovelha perdida e tu nos resgataste. E hoje aqui estamos, Santo Pai, procurando nos redimir, procurando pedir perdão, Senhor, por todo o tempo de ignorância, por todo o tempo de pecado. Dizer que mesmo agora, Senhor, não é porque estamos isentos do pecado, ainda vivemos em este mundo corrompido, mas pela tua graça, Santo Pai, pela tua unção, nós cremos firmemente que tu continuarás nos dando cobertura sobre todas as coisas. Obrigado, Pai Santo, por tudo quanto tens feito. Obrigado, Senhor, pelas revelações. Obrigado, Senhor, pelos livramentos. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos. Obrigado, Senhor, pela responsabilidade de carregarmos este teu templo. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Amém. Yes. amém. Amen. Amen. É isso, ok. Parando a gravação.